Olá, olá, meu nome é Ana Duarte. E eu sou Gabriela Conde. E esse é o nosso podcast da nossa mesa. Mano, eu preciso dizer algo. Eu sou muito zoada pelo meu irmão. E é só meu irmão. Porque eu falo podcast em vez de podcast. E eu quero dizer... Tem alguma explicação neurolinguística? Neurolinguística, ai, eu amei. Não, é que em inglês é podcast. E aí fica na minha cabeça que o cast é podcast. Porque em inglês não é podcast. Entendi. Então não faz sentido pra mim. Então certo é podcast, gente. Ela que fala certo. Não, misericórdia. Mas enfim, eu só quero dizer que eu me sinto bulinada. Tá bom. Tá? Mas tudo bem. Só colocando isso pra fora. O nosso tema de hoje, vocês já viram o título, e é um tema que várias pessoas já nos pediram. Toda vez que a gente coloca caixinha de perguntas, ou quando a gente até faz conversas com gente que vem fazer escolas aqui na F-Hop, ou conversas assim. Discipulado. É um assunto que vem bastante à tona, que é dependência emocional. E é bem interessante porque, cara, é algo tão corriqueiro. Infelizmente, eu digo que é interessante porque não é só algo aqui, ou só com mulher, ou só dentro da igreja, ou só numa faixa etária. É algo que acontece em diferentes âmbitos da vida, em diferentes Acontece mais momentos. do que se sabe. Muito mais. Mais do que se é dado nome, assim. E a gente coloca dependência emocional um pouco dentro do guarda-chuva de defraudação. Eu já ouvi muita gente assim, tipo... O que existe dentro de dependência emocional é no relacionamento homem-mulher. É o cara que ficou me trazendo pra perto, no final não queria nada comigo. Ou a menina que ficou, sabe assim, dando sinais, mixed signals. Dando sinais que era, mas no final não era. Mas é muito mais do que isso. Sim. E não é só uma coisa ou outra. E a gente queria começar hoje falando sobre... O contrário. O contrário. O outro lado, porque o relacionamento de dependência emocional existem duas pessoas. Então tem a pessoa dependente e tem o codependente. E a gente ouve muito falar sobre a dependência, mas a gente não fala sobre como que chega lá. Então a gente quer conversar com isso porque... Em geral, a codependência está relacionada à necessidade de ser salvador da pátria. Então, de dar conta da vida da outra pessoa também. Não, essa é a codependência. Uma pessoa codependente é uma pessoa que se apresenta como a solução aos problemas de outro. É a pessoa que talvez identifica algo em alguém e fala, cara, dá pra mim que eu bato no peito e eu resolvo. Que não quer dizer algo saudável, como viver em comunidade, ser um amigo, estender a mão para alguém que precisa de ajuda, mas é tomar para si a responsabilidade de uma área ou de várias áreas da vida de outra pessoa. O que vai definir muito de um altruísmo, de uma codependência, é o quantos de limites meus que eu tô quebrando para dar conta da vida da outra pessoa. Então, é o que mais acontece. Em prol de fazer todo mundo feliz, de ser o bonzinho, de ser aquele que dá conta da vida, eu vou dizendo vários nãos pra mim e não sei dar não pras outras coisas externas. E acaba que eu tô esgotada, eu tô mal, eu tô acabada por dentro, mas tô aí, dando conta das minhas bolinhas da vida das outras pessoas. E é interessante porque sempre é com boas intenções. A não ser que seja narcisismo patológico, que a gente até estava lendo ao respeito antes, que aí é outra coisa. O codependente, a pessoa com tendências de codependência, cara, tá fazendo porque tem várias coisas, assim, por fora, aparentemente, dela, o que tá passando são boas intenções. Vou ajudar. Cara, eu sou bom com dinheiro. Cara, me dá tuas contas. Deixa que eu vou pagar as contas, eu vou cuidar do teu cartão. Cara, claramente você não sabe fazer isso, então deixa comigo. Ou, sabe assim, você entra numa área da vida da pessoa que você não deveria entrar, você passa por cima dos teus limites e dos limites do outro
para resolver problemas de um jeito como se você fosse a pessoa. Então você entra no lugar da pessoa. E como do outro lado tem uma pessoa dependente, tem uma pessoa que quer ser cuidada, tem uma pessoa que quer receber atenção, que é aquela criança desamparada, que precisa do outro para existir, é o casamento perfeito pro caos. Porque um tá se alimentando de ser útil e o outro tá se alimentando de ser dependente. Então, Problemático. A Andrea Vargas, maravilhosa e incrível, procure. Tem várias coisas no Instagram, no YouTube dela, falando sobre diferentes áreas. E uma das coisas que ela conversa, às vezes, sobre codependência... Eu não sei se é dependência emocional ou codependência. Ela não tem um vídeo. Não, mas tem um vídeo no YouTube que é bem... Dependência. Muito bom, galera. Que ela explica e ela fala do relacionamento como se fosse a garrafa ou um recipiente e sua tampa. Nós não estamos sendo patrocinados por Starbucks. Gostaríamos. Mas aceitamos. Ei, fala com a gente. Mas a pessoa dependente é a pessoa que que precisa ser preenchida. A pessoa que tá vazia, que sem o outro ela fica vazia. E o codependente é a tampa. É aquele que gestiona ou gere o que entra ou não na vida da outra pessoa. É aquele que tá por cima, aquele que controla. E é bem interessante para mim essa ilustração, porque eu vejo isso como se o outro não preencher ou não, eu dependo do outro para ter algo dentro de mim. Eu dependo, é o externo que vai determinar valor, que vai determinar até onde eu chego, que vai determinar tudo. Isso é dependência. Isso é dependência. O codependente é aquele que tem a solução da vida. Aquele que transborda dentro do outro, aquele que diz quem o outro é, aquele que limita e que fala, não, até aqui você chega. Não, quer saber? Não. Você não tá sentindo isso. O que você tá sentindo... Uma coisa bem característica de codependentes é a sensação que a outra pessoa não vai dar conta. Então, ele sempre acha que a outra pessoa é frágil demais para receber a palavra verdadeira, para receber a direta, para receber o não, para fazer as coisas sozinhas e se acha suficiente para fazer. Então, eu posso sofrer, eu posso ser difícil para mim, mas com certeza eu dou mais conta do que ela. Então, eu faço. E daí a outra pessoa fica ali amarrada Cara, é verdade. Eu não consigo. Eu não sei fazer. Eu preciso do outro. Então, por isso que a gente fala que é um casamento para dar errado, porque meio que se buscam. E é importante porque eu já ouvi muito falar de dependência emocional, mas sempre falando dos problemas do dependente, mas não falando dos problemas do codependente. E um relacionamento é de duas pessoas. Só dá errado se as duas pessoas tiverem problemas. Sim. Se for um codependente com dependente, dá problema. Se um dependente encontrar uma pessoa saudável, ele vai entrar em atrito, ele não vai conseguir se conectar. Quando ele se conecta é porque o outro foi codependente. Então é bem importante destacar isso, porque existe muito... normalmente a dependente é chamada da pessoa tóxica. É o que a gente chama hoje nos relacionamentos, dos relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. Normalmente quem se torna o tóxico abertamente é o dependente. Só que o dependente ele precisa encontrar morada numa peça codependente. Exato. E essa parte da toxicidade do codependente, infelizmente hoje, são atributos que a gente celebra. Olha como fulano dá conta. Olha como fulano, sabe assim, se entrega pelo outro. Olha como ciclana... sabe assim, consegue. E, infelizmente, a gente celebra que o outro se anule, se mate, faça tudo e que esteja acima de outros que estão ao seu redor. E isso é muito delicado, porque eu posso ter meus pontos fortes, eu posso saber fazer coisas talvez melhor, eu tenho uma capacidade para segurar perrengue ou situações mais ampla do que alguém do meu lado. Só que aonde nós colocamos limite,
pra saber se eu tô sendo codependente ou se eu tô sendo simplesmente... Cara, o Senhor me deu uma graça pra passar debaixo dessa estação ou debaixo desse tipo de desafios. Então, precisa se ter muita conversa e eu acho que precisa de muita introspecção pra saber motivações. Sondar. Porque assim, uma coisa é eu ter graça pra passar por uma situação difícil e outra coisa é eu procurar situações difíceis pra mostrar que eu consigo. Então, vamos pausar aqui. Eu tava ouvindo um podcast outro dia. Falei podcast. Tá bom? Eu tava ouvindo um podcast outro dia e o cara tava falando que ele vem de uma história de... Aquele podcast que eu gosto. E o cara tava falando que ele vem de uma história de adicção. Enfim. E ele... Pra ele... E por vir de uma família com muita violência e muito histórico de abuso, ele sempre foi o protetor da família. Então, o jeito que ele tinha de provar que ele era alguém era se defendendo a mãe dele na frente do padrasto abusivo. Sabe, coisas assim? Então, hoje em dia, décadas depois, quando ele vê uma briga na rua, ele sente a necessidade de ir e entrar no meio daquela briga e resolver o problema. Nunca viu na vida, não sabe. Mas não é uma coisa altruísta. Não é tipo, cara, tem uma situação de emergência, tá precisando de uma ajuda. Não. É aqui dentro o meu senso de valor. Eu sou o protetor. Eu sou o que dá conta. Eu preciso estar naquela situação. Aquela situação vai provar pra tudo e pra todos que eu sou alguém. E eu tô te dando um exemplo super extremo, tá bom? Mas são essas nuances que começam a nos mostrar se a gente tá... Tipo, qual é o nosso espectro? Eu sou uma pessoa, tô entrando em dependência, que se alguém me manda... Eu mando uma mensagem pra alguém. A pessoa precisa me responder dentro de numa janela de 5 minutos. Ou eu entro em espiral de loucura, de tipo, não me ama, não me quer, não me deseja, não vai ser meu amigo, não Será é que eu meu fiz Deus. alguma coisa? Ai, meu Deus, ele tá estranho. Tá estranho. Antes ele me respondia em 2, agora tá demorando 5. Ai, meu Deus. Ou tua amiga, ou teu chefe. Meu Deus, vão me demitir. Vão me demitir. Sabe assim? Então, esse é no perfil dependente. Ou no perfil codependente, essa coisa de ter que ser resposta. Ter que Não, eu tenho que fazer isso, o mundo não vai sobreviver. Não, dá pra mim. Não, eu consigo. Não, eu tenho que deixa fazer resolvo. agora porque... Não, eu vou lá na casa de fulano resolver, porque se eu não for lá, ninguém vai dar conta. E daí a gente entra bem, a gente dá mais passos para trás, para dentro do problema. Porque ambos os problemas nascem de um mesmo lugar. Eles se manifestam de formas diferentes, mas ambos são de um problema de identidade, de autoestima, de insegurança. Então, os dois estão com feridas do mesmo lugar, de identidade. Então, um precisa ser útil para se sentir pessoa e o outro precisa de outra pessoa para se sentir pessoa. Ele sozinho não é. Então, é um problema de identidade, é um problema de autoestima, de valor próprio. Porque de entender quem eu sou. Uma coisa do codependente é tira do codependente toda a utilidade dele, ele morre. Se perder trabalho, perder uma pessoa de quem dependa dele, ele não sabe existir sem ser precisado. E o dependente precisa de outra pessoa. Ele sempre precisa de alguém, porque ter outra pessoa é o que dignifica ele, é o que valida ele. Então, a solidão é a maior acusação na cabeça do dependente emocional que ele faliu. Porque se eu tô sozinho, é porque... eu não existo, eu não funciono. Mas todos estão fragilizados aqui, ó. Na identidade. E é interessante porque aí, se a gente vai... E eu digo muito a palavra interessante, gente. Mas assim, é triste. Pra não dizer horrível. Tá bom? Pra não dizer... triste, pra não dizer dolorido. Mas o que me chama a atenção é que identidade, a nossa identidade, ela é formada através da palavra. E o que mais é atacado no nosso dia a dia, onde quer que a gente for, é a nossa identidade. É quem nós somos. Mídia, livros, cultura, situações, tudo quer dizer... tá tentando minar a nossa visão de quem nós somos.
Só que aquilo que constrói e que traz a realidade de fato quem eu fui feito é o próprio Deus. E é através da palavra. De novo, eu tô repetindo conceitos, tá? Só que quantos de nós olhamos para a Bíblia como sendo esse lugar de entender quem eu sou? Quantos de nós... A gente fez um episódio sobre devocional, sobre vida devocional, mas quantos de nós entra, talvez, na sua vida devocional, na sua leitura diária, e pergunta, Deus, onde eu tô aqui? O que tem a ver comigo isso? Eu tava pensando muito, eu passei por eu tive um relacionamento amoroso, e quando terminou, eu fiquei muito chocada, porque eu me vi num lugar de dependência. E normalmente eu sou a codependente, eu sou a resposta. E eu me vi num lugar de dependência. E eu vi que a minha identidade estava muito fragilizada. Era, sabe, o que aquele relacionamento, aquela coisa minou foi o meu valor de mim mesma, a minha visão de mim mesma. E que interessante ou que triste é que situações da vida falam mais alto do que o próprio Deus, do que a própria palavra. E o que eu me vi fazendo os meses após toda aquela situação foi voltar para a Bíblia, mas sim para buscar quem é Deus, tá tudo certo, mas também para buscar quem eu sou. Para eu voltar a ouvir o Senhor dizendo quem eu sou, o que Ele tem para mim, os sonhos que Ele tem para mim, quem Ele me criou para ser. E olha que interessante, porque talvez... Parece algo tão corriqueiro, né? Ler minha Bíblia rapidinho, tipo 5 minutinhos. Sim. Mas o quão impactante é. E precisa acontecer de forma intencional. Tipo, olhar para a Bíblia buscando isso também. Sim. Porque quando Deus é revelado, o homem também é revelado. Exatamente. Na natureza de Deus. Eu acho que eu já oscilei entre os dois também. Antes de namorar com ele, eu tava num relacionamento de amizade, de dependência emocional. Eu era codependente. Mas com todo o que aconteceu no desenrolar dessa amizade, quando eu comecei a namorar com ele, eu tava muito ferida, tava muito machucada. E eu tinha muito medo de me tornar dependente. Só que eu fiquei tão insegura de me tornar dependente, de fazer mal pra ele, que eu tava me tornando. Como que eu tava me tornando? Eu não tava agindo intencionalmente com ele, mas eu tava querendo controlar situações, eu tava insegura, e já aconteceu situações de eu ficar com ciúme. Então foram situações que eu falei, epa. E lembra de perdão? Foi perdão não, o que a gente falou? A crise com pessoas. Que eu falei sobre a gente se tornar aquilo que nos fere. Foi exatamente isso que estava acontecendo. Eu estava tão presa na minha ferida que eu estava começando a me tornar ela. Então, a minha dor pela dependência da outra pessoa estava me fazendo me tornar uma pessoa dependente. E quando eu estou falando dependente, já estou falando de tóxico, de ser não saudável no relacionamento, de colocar adereços que não precisam fazer parte. Aí eu falei, não, pera... Tem alguma coisa errada, o que eu preciso? Aí eu falei, eu não preciso me resolver com ele, eu preciso me resolver comigo e com Deus, eu preciso lembrar de quem eu sou. E eu tava muito machucada, foi assim, uma coisa emendada na outra, então tava... Tá tudo lá. Não recomendaria ninguém a começar a namorar como eu comecei. Mas deu tudo certo. Mas foi até um processo pra talvez enxergar isso. Talvez fora do namoro eu teria demorado muito tempo pra perceber o quão ferida eu tava. Porque o Eli era saudável. Detalhe. E me chocou porque o Eli era saudável. Se o Eli fosse uma pessoa codependente, teria dado ruim. Então, voltar para trás, dar passos atrás e falar com o Senhor, buscar a afirmação do Senhor, buscar a segurança nele, lembrar de novo como ele nos vê, enfim, até chegar num lugar de novo de segurança, não na pessoa, não em mim mesma, mas no Senhor, para caminhar de maneira saudável. Muito legal, muito legal. E é muito valioso quando a gente encontra pessoas que são essa pessoa saudável. Porque eu também já estava tão imersa em relacionamentos que sempre eram relacionamentos que tinham ciúme de mim, relacionamentos que tentavam me controlar, que tentavam... E eu era sempre a resposta para, tipo, tá, tudo bem, eu aguento. Tá, tudo bem, eu fico calada. Tá, tudo bem, eu sei da minha vontade. Que quando vem uma pessoa que não precisa... Gente, sério... O meu choque com Eli era o quanto ele não precisava de mim.
E eu vivia falando, eu fico chocada o quanto você não precisa de mim. E ele tava apaixonado, a gente tava namorando, mas ele não precisava de mim. Eu falei fora o microfone. Apaixonado. Você não tá entendendo ele Onai com essa mulher, até hoje. Então, assim, sabe assim, desenho, coraçõezinho nos olhos? Era o Eli. Dava pra ver a 3 quilômetros que o menino tava afim dela. Tipo, sério. E mesmo assim, ele falava pra ela, não que ele falava desse jeito, e mas não preciso não de... tinha... Eu não preciso, eu quero ficar com você, eu quero estar com você, mas eu não preciso. No sentido de você não precisa me satisfazer, você não precisa fazer as minhas vontades, você não precisa me agradar o tempo inteiro, porque você é alguém que eu amo, porque eu quero e não porque eu preciso. Então, essa é a diferença. A gente estava lendo sobre narcisismo também, fala um pouco que a gente estava lendo. Porque tem muito a ver. Os relacionamentos doentios nascem de necessidade, não de amor. Então, por exemplo, o narcisista é aquele que olha para pessoa ou para os seus relacionamentos do mesmo jeito que a gente olharia para uma coisa. Então, eu tenho a necessidade da posse daquela coisa porque eu quero exercer algum controle, algum domínio sobre aquilo, eu quero possuir aquilo. Só que aí uma vez eu possuo aquilo, passou o desafio, passou a emoção, passou a empolgação. Então eu posso me desfazer daquilo do mesmo jeito que eu me faria de um objeto. Então eu compro esse... é um chá, tá? Eu compro esse chai latte da vida, quando eu terminar de beber, eu vou jogar fora porque não tem mais utilidade para mim. Narcisistas olham para pessoas e coisas como se fossem a mesma coisa. Então, as pessoas são descartáveis, os relacionamentos são descartáveis. Então, uma vez eu fiz, ou eu executei, ou, tipo, aconteceu o que eu precisava, eu fui satisfeita, eu suguei o que eu queria, eu tirei, eu dei, enfim, o que eu queria desse relacionamento, eu me desfaço dele porque eu não preciso mais. E isso é um estado patológico de narcisismo. Agora, a gente tem traços narcisistas. Muito. E o traço narcisista que eu acho que eu mais vejo em relacionamentos é isso. A gente precisa da pessoa, por isso que a gente se relaciona. E daí não parte de amor. Por que não parte de amor? No momento que a pessoa não me satisfazer, entra em choque, entra em crise, dá problema. Porque o meu objetivo é necessitar dela, ou ser necessidade para ela. Então, isso é um traço bem narcisista dentro dessas dinâmicas de dependência e codependência. Relacionamento e pessoas, eles têm um fim. Eles têm um fim de saciar ou ser saciado. Não é a forma como o Senhor criou. De viver em comunidade, de sermos reflexo de quem Ele é, de sermos, sabe, nós temos a Imago Dei, a imagem de Deus em nós, então tem aspectos da Gabi, aspectos em mim, e tipo, a nossa convivência traz vislumbres maiores de quem Deus é. Por isso que a gente vive em comunidade. Só que dentro da doença, da codependência e da dependência, não tem lugar para celebrar isso. Ou ninguém, ou um é ninguém, ou o outro é tudo. Então não tem, o outro é Deus e o outro é nada. Então não tem essa complementação, não tem essa complexidade de convivência, e é aí que a gente consegue ver. Então, por exemplo, se você não tem amigos que você se sinta de igual para igual, tem alguma coisa errada. Se você não tem pessoas ao teu redor, dá uma olhada nos teus relacionamentos. São as pessoas mais próximas a você. São pessoas que você olha e fala, cara, nunca você. Se tirar essa pessoa da minha vida, mano, eu não consigo viver. Se essa pessoa não me responde mensagem em 5 minutos, ou é alguém que você tem bastante ciúme de quem tá ao redor, ou pelo contrário, você olha e você fala, cara, só tem pessoas ao meu redor que precisam de mim. Então, se eu não tô lá, a vida de fulano vai desandar. Se eu não tô lá pra falar, pra cuidar, pra trazer, a vida da pessoa não vai funcionar. Então, essas são formas da gente perceber como que tá a saúde no nosso relacionamento. Então, por exemplo, eu viajei 20 dias, Gabi e Eli viajaram outros 20 dias.
E a gente teve aí um gap de 5 dias entre uma viagem e a outra. E, cara, a gente vive juntos, beleza? A gente convive muito. Teve saudade? Teve, com certeza. A gente se mandava mensagem, mas assim, não era aquela coisa todo dia. Mas ambos, as pessoas, continuamos funcionando tranquilamente. Todo mundo comeu, todo mundo dormiu, todo mundo trabalhou, todo mundo se divertiu, brincou. Sim. Então, isso são exemplos de relacionamentos saudáveis, onde a gente pode se apoiar um no outro na hora da dor ou na risada, e a gente pode escolher fazer vida juntos, mas o fato de um ou outro não estar não mata ninguém, não destrói ninguém. É o que o Eli falava pra ela: eu não preciso de você, quero você do meu lado, mas eu não preciso que você faça nada por mim. Então é esse lugar de começar a discernir que tipo de relacionamento nós estamos cultivando. Porque às vezes você é o codependente, às vezes você é o dependente. E, ei, o outro depende de mim. Ah, mas o outro tenta me controlar. Ei, será que é uma pergunta muito importante para identificar. Eu já ia dar bronca, obrigada. Porque você parou porque eu ia dar uma bronca aqui. Mas não vou falar nada leve. Fala. Os seus relacionamentos atuais, eles são resistentes a limites? Sensacional. Se você disser não, se você botar hora, se você falar que não pode, ou se você ouvir da outra pessoa que não pode, que não gostou, esse relacionamento continua estável ou ele entra em caos, ele entra em colapso? Isso é um ótimo termômetro. Ótimo termômetro. Porque o codependente, ele vai querer manter... Ah, mas se eu falar isso, ela vai ficar chateada. Ai, que melhor não vou fique falar. chateado. Não é responsabilidade sua se a outra pessoa vai ficar chateada ou não. E tem um episódio sobre conversas corajosas E um sobre limites. e um sobre limites. Então você pode... 2 sobre... Um sobre limites. Ótimos. Continue, desculpa. E a pessoa dependente, ela vai querer a necessidade, ela vai sentir que é o Deus, então ela vai fazer tudo possível para segurar a outra pessoa, vai servir, vai ser fiel, vai se entregar, mas para segurar. Se a outra pessoa ameaçar ir embora, ela surta, ela entra em pane. Então, os limites, eles vão gerar, talvez, o caos que precise para os relacionamentos serem provados. Se é um relacionamento que não tem limites, a estabilidade é mantida. Se a estabilidade é mantida, você nunca vai saber se os relacionamentos são saudáveis ou não. E aí, a minha bronca, só que um pouquinho mais diluída, porque Gabi sabiamente interferiu. Tenhamos autorresponsabilidade, ok? Se ao fazer esse tipo de análise, não tô nem falando de você confrontar alguém nem nada, mas se você olha para as tuas amizades, os teus relacionamentos e você vê, cara, se tal pessoa não tá na minha vida, eu morro. Ou, cara, eu tô com todas as mãos na vida de outra pessoa, sabe assim? Eu controlo tudo na vida de outro. Não vamos colocar a culpa no outro. Vamos ser autorresponsáveis. Eu vou me cuidar, então. Eu vou estudar sobre limites. Eu vou, então, iniciar algumas conversas que precisam acontecer. Talvez procurar ajuda pastoral, terapia. Com certeza. Ajuda pastoral, terapia, livros. Mano, TED Talks. Enfim, mas eu começaria com terapia e ajuda pastoral. Porque, assim, é muito fácil eu jogar a culpa no outro. É muito fácil eu colocar a responsabilidade no outro. Então, se você tá ouvindo isso, vendo isso, e você tá com a sensação que talvez isso esteja acontecendo na tua vida, então, meu amor, a gente vai continuar aqui. Pausa esse vídeo, faça uma oração, conversa com o Senhor, pede para Ele te trazer espírito de sabedoria e revelação, para Ele te dar discernimento do que tá acontecendo, e você pede ajuda. Você dá passos para que as coisas mudem. Não vamos esperar que o outro faça, ok? Nós vamos fazer. Toma as rédeas. Te amo, tá, Fabi? Eu tava pensando aqui que eu queria que esse vídeo tivesse existido há alguns anos na minha vida. Então,
compartilha com seus amigos. Talvez vocês terem a mesma visão sobre relacionamento já ajudaria. Vocês a se guardarem a amizade mesmo, ou seu namorado, ou seu marido, enfim, qualquer coisa do tipo. A gente tem um episódio sobre amizades também. Muito legal. Não que a gente, de novo, a gente aqui não é PhD em nada. Mas A gente tá fala vendo... do que a gente viveu e do que a gente estudou. E do que a gente tá vendo na Bíblia e do que a gente tá aprendendo ainda e que estamos tentando colocar em prática. Então, são dicas e formas e coisas que talvez possam te ajudar na jornada que nos ajudaram. Então, limites, amizades, entender tudo isso vai ser algo que vai te Visão de si mesmo. ajudar a crescer. Tá bom? Deixa eu ver isso aí. Ei, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, faz um favor para a humanidade e compartilha com alguém. E não se esqueça, a gente tá com episódios novos toda semana. Então, ativa o sininho para receber Se inscreve no canal, deixa seu like. É verdade. E a gente se vê na próxima semana.